Olá pessoal, boa tarde. Mais um Despertar Consciente ao vivo aqui com vocês. Deixa eu ajustar aqui a imagem, a iluminação. Pessoal que já estiver ao vivo, por gentileza, me dê um feedback aí como é que tá o áudio, imagem, se tá legal. Vamos bater mais um papo aqui hoje no Despertar desta semana. Agora sim. Bom, toda terça e quinta às 13 horas estou aqui ao vivo com vocês aqui batendo um papo com algum assunto sobre os bastidores da nossa consciência, sobre terapia, sobre o inconsciente, sobre escolhas, destino, livre-arbítrio, traumas e HQI, né, que é a metodologia no qual nós colocamos em prática todo esse conteúdo, todos esses conceitos para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Periodicamente eu sempre busco trazer alguns temas em alguma sequência, né, quando é algum assunto que precisa de alguns encontros a mais ou uma série de encontros. Então já teve a série aqui sobre controles, o pessoal já me pediu aqui para fazer uma sobre sombras, então em breve aí aguardem, vamos ter uma maratona aí sobre sombras também. E esses últimos encontros eu estou abordando com você aqui sobre HQI, como que a HQI pode ajudar e auxiliar em alguns temas específicos. O pessoal tem dado um feedback legal aqui, tem gostado, principalmente quem já conhece a HQI. Quem não conhece a metodologia, fica o convite para vocês conhecerem. Periodicamente eu estou sempre promovendo algum encontro sobre a metodologia, então quem não conhece pode entrar em contato comigo, deixar o seu interesse, tá? Que a gente marca um encontro legal aí para poder bater um papo sobre HQI. E nos meus stories, quando já tem algum encontro marcado, eu costumo disponibilizar lá também. Então vocês podem me acompanhar aí nos stories do Instagram, que quando tiver um encontro, eu vou informar por lá, ok? Enquanto não tem, vocês também podem mandar o interesse, que eu já vou bater um papo com vocês, disponibilizando algum material que eu já tenho pronto sobre HQI para vocês conhecerem, até agendar a data do próximo encontro também, beleza? Bom, vamos lá, o tema de hoje nós vamos abordar aqui como que a HQI pode auxiliar na cura das doenças, né? Tanto de uma forma preventiva como também caso já tenha algum problema de saúde e você deseja trabalhar essa questão também. Então, hoje o tema é como que a HQI pode auxiliar na saúde. E na quinta-feira, às 13 horas, vou estar aqui ao vivo com vocês também, eu vou abordar como que a HQI pode ser aplicada aos vícios e compulsões. Então são temas aí que é muito comum, muitas pessoas têm essa procura no dia a dia para trabalhar esses temas, então busquei trazer aqui para deixar gravado também sobre o conteúdo, tá? Bom, vamos lá. Como que a HQI pode ser aplicada às doenças e às somatizações? Recentemente eu gravei também um Despertar Consciente, onde eu abordei com mais profundidade sobre a HQI, até com a participação da Ana Monteiro, do NUSP, e até trouxe alguns exemplos. E quem quiser aprofundar um pouquinho, está salvo em algum lugar aí do Instagram. Quem estiver assistindo no YouTube também já deve estar salvo. Vocês podem aprofundar lá também. De qualquer forma, resolvi trazer esse tema aqui. Como aqui é um conteúdo mais rápido, direto e objetivo, quem quiser ver de forma mais completa e com alguns exemplos que eu deixei lá, vocês podem assistir por lá também nessa live, tá? Quem estiver ao vivo ou na gravação aqui, pode deixar sua pergunta, sua dúvida aqui também, que eu vou interagindo e esclarecendo com vocês também, ok? Bom, então como que a HQI pode ser auxiliada no combate às doenças e para potencializar a sua saúde, né, consequentemente? Bom, o primeiro ponto é deixar claro que a HQI é um trabalho integrativo, tá? Então ela não anula, não contradiz nenhuma técnica ou metodologia que você já trabalhe, e principalmente caso você já tenha algum acompanhamento médico, tá? Então ela não contradiz nenhum, e muito pelo contrário, nós defendemos sempre a integração desses trabalhos. Por quê? A proposta da HQI é trabalhar na consciência. Então, enquanto o médico vai cuidar do corpo físico, nós com a HQI vamos trabalhar o quê? Na consciência, as informações que desencadearam essas doenças e somatizações na realidade física. No nosso trabalho, entendemos que uma doença no corpo físico, ela é uma consequência de um desequilíbrio informacional na consciência. Então, na nossa visão, nós defendemos sempre uma causação descendente.
Nós entendemos que todo desequilíbrio no mundo físico, não só como a doença, mas como qualquer outra área, vem de um desequilíbrio interno. E a HQI ela vem como uma metodologia para restaurar esse equilíbrio e, consequentemente, alterar a realidade. Ah, Henrique, mas é porque a pessoa comeu muito, é porque ela andou descalço e baixou a imunidade, mas é porque aconteceu tal coisa. Tudo bem, pode até ter acontecido, mas na nossa visão, nós entendemos que para ela manifestar isso na realidade física, esse algo que ela comeu, ou andar descalço, pegar uma friagem, baixar a imunidade, é uma forma para que se manifeste no nível físico um desequilíbrio que já estava dentro dela. Então a HQI vai trazer como proposta restaurar esse equilíbrio no nível da consciência. Tá? E que equilíbrio é esse? Que desequilíbrio? É uma pessoa desequilibrada? Não nesse conceito. Tá? Nós defendemos a questão do desequilíbrio no nosso trabalho, entendemos que o desequilíbrio se dá devido ao acúmulo de informações. É uma sobrecarga. Então, quando estamos tendo uma sobrecarga, sempre trago aqui, quem já acompanha meu trabalho, a analogia de um telefone. Quando você tem uma sobrecarga de arquivos no seu telefone, ele tende a manifestar um defeito físico. Ele vai travar, vai esquentar, vai ficar lento. Ou seja, um desequilíbrio no sistema devido ao acúmulo de informações, gera uma sobrecarga e, consequentemente, ele apresenta um defeito no nível físico. Então, qual que é a visão da HQI? Muito parecida. Na nossa consciência, nós vamos acumulando informações mentais e emocionais que vamos vivenciando ao longo da nossa experiência. A longo prazo, quando essas informações tendem a gerar desequilíbrio, ele acaba se manifestando no nível físico. Quem quiser aprofundar um pouquinho neste caminho, tem também um despertar consciente, onde eu falei dentro desse nicho, dentro desse tema. Então foram os 2 últimos encontros sobre traumas, então teve a parte 1 e a parte 2. Então eu fiz um desenho de como que, um desenho não desenhando manualmente, né? Mas de forma de descrever de uma forma mais detalhada como que se dá essa manifestação dessa informação na matéria vindo da nossa consciência. Então, quem quiser aprofundar, está salvo também esse material no meu canal do YouTube ou aqui no Instagram, ok? E também tem a minha plataforma na Hotmart, onde você consegue fazer um cadastro gratuito e acessar todo o meu conteúdo de forma organizada e compilada, tá? Então, quem quiser, porque costuma com as postagens do Instagram, né, acabar sumindo no YouTube também. Então eu busquei trazer esse material de forma organizada. Então quem quiser fazer o cadastro é gratuito, você pode acessar o link na bio do meu Instagram ou solicitar no privado, ou de vez em quando eu costumo postar também nos stories. E aí quem quiser assistir esse material pode acessar lá. Tá? De vez em quando a Hotmart manda algumas propagandas, alguns pop-ups lá, mas isso aí não teve como editar, tá? Então, não necessariamente quando você cair lá um pop-up de alguma venda, tá? Para você assistir essas aulas é gratuito. É só fechar o linkzinho e você consegue assistir as aulas de forma gratuita. Se quiser adquirir algum produto, algum serviço, também fique à vontade, tá? Fica lá os links, ok? Bom, então vamos lá. Então, na nossa consciência vão se armazenando informações ao longo da nossa experiência e são informações mentais e emocionais. É como se na nossa consciência tivéssemos 2 HDs de memória. No computador não tem ali o seu HD onde vão armazenando arquivos? Na nossa consciência é bem parecido. Então nós temos um arquivo emocional e um arquivo mental. No arquivo emocional, onde ficam armazenadas todas as nossas emoções, sensações e sentimentos, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Tá? Na nossa visão, essa dualidade de positivo e negativo não interfere. Se você acumular também informações positivas, ela também pode gerar um desequilíbrio lá na frente. Tá? Então é a sobrecarga. Da mesma forma que seu telefone. Se você ficar armazenando fotos no seu telefone, um exemplo, pode ser uma foto bonita, pode ser uma foto feia, pode ser uma foto de uma pedra na rua, pode ser a foto do seu casamento. Para o telefone, ele não vai distinguir se a relevância dessa foto. Tá? Vai ter a mesma quantidade de bytes ali que vai gerar uma sobrecarga do mesmo jeito. Na nossa consciência, da mesma forma. Então, não importa se é uma informação positiva ou negativa, ela vai ficar armazenada ali, no caso da informação emocional. E da mental também. Na mental, nós temos, então, as hereditariedades, que são as informações que herdamos dos nossos ancestrais, os condicionamentos,
os pensamentos e as crenças, que são verdades que vocês acreditam, independente de ser uma verdade absoluta ou não. Então, todo esse registro informacional fica armazenado na sua consciência e quando essas informações geram desequilíbrio, tendem a gerar, então, um desequilíbrio no corpo físico. E desequilíbrio não só no corpo físico, mas como na realidade externa como um todo. Tá? Hoje, no ponto aqui, nós vamos abordar a questão das doenças. Eu já fiz até um caminho também, explicando um pouquinho como que esse caminho de uma informação emocional até uma somatização. A neurociência na psiconeurosomatização traz esses estudos e demonstram como que uma informação emocional pode desequilibrar a sua célula, que consequentemente pode desequilibrar a sua realidade física também. Okay? Então, essas informações emocionais, antes de ser uma bioquímica feita pelo seu cérebro que vai desequilibrar o seu corpo físico, ela é uma informação na consciência. E a HQI traz a proposta de você trabalhar no nível da consciência, eliminando as informações que geraram esse desequilíbrio. E a HQI, além de ser uma forma simples, direta e objetiva, onde a própria pessoa consegue fazer esse ajuste de consciência, eliminando essas informações, ela possui também um raciocínio desenvolvido pelo idealizador da metodologia, onde ele conseguiu mapear que tipo de trauma tem relação com cada um desses desequilíbrios. Por isso que os nossos alunos e clientes têm resultados relativamente rápidos. Então, de acordo com a queixa que o aluno ou o cliente traz a ser trabalhada, nós conseguimos mapear e saber que tipo de trauma que gerou esse desequilíbrio. Se alguém tiver alguma curiosidade aqui também, quem estiver ao vivo aqui, pode perguntar, que eu trago aqui um exemplo na prática de como que nós trabalhamos de uma forma preventiva ou até de uma doença já se instalada. Então nós vamos mapear e rastrear as informações que geraram este desequilíbrio, utilizar a metodologia para restaurar o equilíbrio na consciência e, consequentemente, buscar um equilíbrio na realidade física. E como eu disse, o trabalho ele pode ser integrado. Enquanto o médico cuida do corpo físico, nós vamos trabalhar ajustando a consciência que gerou esse desequilíbrio no corpo físico, sempre de uma forma integrativa, onde você não precisa anular nenhum processo que você já vem fazendo. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de um cliente que está trabalhando, por exemplo, uma pressão alta. Tá? Então ele tem uma pressão alta, toma remédios para poder controlar, faz algum tratamento, acompanhamento médico. Enquanto ele toma o remédio, ele faz o acompanhamento médico, como terapeuta, nós vamos rastrear então essas informações na consciência que geraram um desequilíbrio onde a pressão tende a subir na matéria. Vamos usar a ferramenta, eliminar essas informações. Então, o que vai acontecer como consequência? A pressão vai baixar. Se ela está tomando remédio para baixar a pressão, vai baixar demais. Então, daí a pouco, o próprio médico já vai alterar a receita para que ela ou já consiga ficar livre dos remédios ou não vai precisar mais de fazer o acompanhamento e agora ela já consegue sustentar um equilíbrio na saúde física. Então, um pequeno exemplo na prática de como que nós trabalhamos. Então, a HQI ela pode ser aplicada tanto para as doenças, como também para comportamento, para questões do dia a dia, como a cura de um trauma do passado, ou vício, ou compulsão, que é o trauma, é o tema da nossa quinta-feira, do nosso bate-papo do Despertar Consciente de quinta-feira. Então, quem tiver mais curiosidade aí pode entrar em contato, se você tem curiosidade de saber que tipo de trauma tem relação com alguma doença, me manda uma mensagem aqui no privado, manda lá na minha caixa, eu posso deixar alguma caixinha de pergunta também, sempre estou deixando nos meus stories, se não tiver lá, manda no privado que eu já te dou uma orientação aqui do que você pesquisar na sua história, tá? Dependendo do tema que você trouxer, pode trazer também aqui que eu interajo com vocês ao vivo. A Girlene, oi Girlene, seja bem-vinda. Deixa uma pergunta aqui, me dê um exemplo de como tratar uma pessoa com bipolaridade. Boa, bipolaridade. A bipolaridade, ela vem de dois extremos, né? Claro, a gente vai ver como que essa bipolaridade ela pode manifestar na realidade prática dela, mas normalmente, por isso que eu estou trazendo, olha, na individualidade, pode ser que cada caso a pessoa pode trazer de uma sutileza na história dela que pode mudar o rumo, mas normalmente a bipolaridade é onde a pessoa oscila entre raiva e tristeza, tá? Normalmente. Pode ser que na individualidade de cada um pode ter algum sentimento diferente, mas normalmente
é entre raiva e tristeza. E na maioria dos casos, a bipolaridade ela vem acompanhada de um quadro depressivo também, tá? Caso seja vindo de um caso depressivo, nós vamos buscar então, na nossa pesquisa, no nosso raciocínio, nós vamos trabalhar acúmulos de tristezas, que aonde essa pessoa gerou acúmulos de tristeza de fatos que envolveram trabalho, escola, dinheiro, bens materiais e que fizeram ela questionar os princípios e os valores dela. Então, na nossa pesquisa é aonde que pode desencadear como consequência um estado depressivo. E se nessas histórias que desencadearam isso, ela teve situações aonde ela oscilou entre raiva e tristeza, é aonde que pode desencadear então uma bipolaridade. Então eu trabalharia, a princípio, uma queixa traga por um cliente, eu pesquisaria essa linha de raciocínio. Também é muito comum clientes também, não só a bipolaridade vindo de casos de uma depressão, mas também de síndromes de pânico também. Já peguei vários casos que a bipolaridade veio desse como se fosse uma consequência também de síndromes do pânico. Nesse caso, eu vou explorar mais fatos em relação a traumas onde ela se sentiu controlada, perdeu o controle, está tentando controlar uma situação, principalmente com medos e os seus derivados. Tá? Então, o que seria medo e seus derivados? Eu chamo de derivados aqueles sentimentos vindos do medo, como o próprio pânico, a insegurança, a preocupação e ansiedade, que nada mais é do que o medo do passado e o medo do futuro. Então, por isso que eu falo que são derivados, são como se o medo fosse a matéria-prima desses outros sentimentos. Então, a princípio, em uma queixa dessa, eu trabalharia fatos onde houver um pico de raiva, pico de tristeza e os seus derivados. O que são os derivados da tristeza? Angústia, melancolias, agonias. Já no pico da raiva, nós podemos explorar aqui os seus derivados aqui, né? Que na verdade a raiva eu vejo ela como um derivado da injustiça, né? Então nós vamos pesquisar aqui raiva, injustiça, revolta, ódio, mágoa, ressentimento, seria um extremo, né? E no outro extremo, tristeza. E aqui faz sentido com um assunto que eu comecei a falar aqui, que o pessoal normalmente me pede para trazer aqui, com as sombras psicológicas, né? O que são as sombras psicológicas? São fragmentos da personalidade. Então, o mesmo fato no qual a pessoa pode ter vivenciado uma situação, este mesmo fato, ele pode ter ângulos diferentes. Então, a mesma situação onde a pessoa vivenciou um fato, por um ângulo ela pode ter sentido raiva, ódio, revolta, injustiça. Este mesmo fato, por um outro ângulo, ela pode se sentir culpada, ela pode ter ficado triste. Então, por que o mesmo fato tem percepções distintas? Porque nós, seres humanos, tem uma carcaça do corpo físico, mas são várias personalidades internas interagindo. E cada personalidade pode ter interpretado e acessado padrões emocionais diferentes, até muitas das vezes totalmente ao oposto. O que acontece no caso de uma bipolaridade, por exemplo. Então, na mesma situação, ao mesmo tempo que a pessoa tem um pico de raiva, ela pode ter gerado um armazenamento informacional puxado para o lado da tristeza, da angústia. Então, é como se ela ficasse alternando essas personalidades ali. Tá? Então, um pouquinho dos bastidores de como opera o inconsciente dentro desse tema, né? A Cileia está perguntando aqui, então, deve trabalhar a depressão? Sim, na verdade é bom trabalhar todas as demandas, né? Porque todos esses desequilíbrios, eles não nascem do dia para a noite, eles são acumulados de desequilíbrios, tanto emocionais quanto mentais, né? As crenças, condicionamentos, hereditariedade, pensamentos. E eles não trabalhados, a longo prazo, tendem a cada vez ficar pior. Por exemplo, uma pessoa que tem uma questão de bipolaridade, por exemplo. Então já existe um histórico que gera como consequência uma bipolaridade manifestada na matéria. E cada episódio de bipolaridade, por sua vez, pode gerar novos sentimentos dos eventos aonde ela manifesta essa bipolaridade. Por exemplo, então teve um histórico de fatos que geraram sentimentos que geraram como consequência uma bipolaridade. Hoje, num evento onde ela pode manifestar na prática um pico de raiva, essa raiva pode gerar uma discussão, uma briga, talvez uma agressão, e
consequentemente, novos sentimentos. Então já tem um histórico, mais o que foi gerado hoje vai virando uma bola de neve. Por isso que os problemas eles tendem a piorar, né, a longo prazo, caso não são observados e tratados. Então, por isso, eu acredito sim, Cileia, que deve ser trabalhada sim uma depressão, não só ela, como qualquer outro desequilíbrio. Não sei se foi essa a sua pergunta aqui, se eu entendi bem, tá? Se eu tiver entendido aqui de forma errônea, por gentileza, pode escrever aqui embaixo, eu vou interagindo com você. Beleza? Quem estiver assistindo a gravação aí, não teve oportunidade de fazer alguma pergunta, fica o convite, venha participar comigo aqui toda terça e quinta, às 13 horas, mesmo que não seja o tema do dia, pode vir perguntar, que talvez você assistiu essa gravação aqui 2 semanas, 1 mês, 1 ano atrás, né, e ficou aí com gostinho de fazer uma pergunta, então pode participar, que terça e quinta é o horário que eu estou aqui à disposição de vocês para trazer conteúdo, para poder interagir, tirar dúvidas, esclarecer. Então, vocês podem perguntar, não se apeguem, mas eu fiquei com a dúvida nessa pergunta aqui, o tema é outro, pode trazer, porque se eu ver que vai fugir muito do nosso bate-papo, eu respondo no final, ou marco uma outra live só para poder te responder, ok? Ou, se você quiser perguntar também no privado, pode me chamar lá no privado para poder fazer sua pergunta, ou deixar nos comentários aqui abaixo também. De repente, a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, e ao eu esclarecer a sua pergunta, pode trazer clareza também aqui para as outras pessoas também, ok? Girlene agradecendo aqui, beleza. Muito bom, pessoal. Bom, então esse aqui seria o nosso conteúdo de hoje. Eu sempre busco trazer aqui também conteúdos rápidos e práticos, né, para não ficar muito longo, sair da necessidade de cada um. Agradeço a cada um que está me prestigiando aqui, dedicando o seu minutinho na hora do almoço, participando aqui ao vivo comigo. Também quem está assistindo aí a gravação. Então eu busco trazer conteúdos aqui direto e objetivo no Despertar Consciente. Alguns eu estendo um pouquinho, né, para quem gosta de aprofundar também, tem essa disponibilidade. Então eu busco trazer conteúdos aqui para agradar a todos os públicos. Quem está na correria, né, que é um assunto aqui mais prático, direto e objetivo. Quem gosta de aprofundar e aulas mais longas, então tem aqui a nossa maratona, periodicamente com cada tema. Tem as lives maiores e tem essas aqui do Despertar Consciente, beleza? Então, ficamos aí nosso convite aí para vocês na próxima quinta-feira, às 13 horas. Vamos falar então como que a HQ pode ajudar nas compulsões e nos vícios. Então, quem tiver alguma curiosidade, também traga aqui para o nosso bate-papo de quinta-feira, que vai ser um prazer interagir com vocês. Beleza? Beijo, até o próximo encontro, até quinta-feira.